Você que acompanha aqui a TV Câmara Uberlândia, a partir de agora começamos mais um Câmara Debate, hoje falando mais uma vez sobre o problema do mosquito da dengue. A gente não fala só o mosquito da dengue, porque agora tem também a zika, a chikungunya e as melhores maneiras de a gente combater esse mal que assola não só a cidade de Uberlândia, mas também todo o Brasil. Enfim, a população pode sempre colaborar para que a gente tenha índices cada vez melhores. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui alguns convidados e eu apresento primeiro a doutora Fernanda Santiago, já esteve outra vez conosco aqui para falar sobre esse tema e é a pessoa mais indicada, né, quando se trata de imunologia e também de pesquisa sobre esse tema. Ela é do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, imunologista. Doutora Fernanda Santiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a presença, espero poder contribuir, repassando esses avanços que nós tivemos com a pesquisa no laboratório desde o ano passado e mostrar para vocês o que a gente está podendo ajudar na população quanto a isso. Muito bem, muito obrigado, hein? E conosco aqui, sempre no programa, um ou dois vereadores, o programa Câmara Debate, da TV Câmara, traz aqui vereadores para discutir também. E hoje a gente conta com a presença do Isaac Cruz, vereador, pastor também. Muito obrigado pela sua presença aqui, Isaac. Eu que agradeço pelo convite e esperamos que através dessa programação a gente possa, como bem foi dito pela doutora, a gente possa estar auxiliando as pessoas, né, ao combate. A gente sabe que é um assunto que está sempre em evidência e eu agradeço pela oportunidade e pelo tema que vai ser desenvolvido aqui dentro dessa programação. Bom, eu agradeço também a indicação do tema, né? O pastor, ele indicou esse tema. E é sempre bom a gente trazer, não é a primeira vez que a gente discute esse tema aqui, mas também não é a última, pois é um assunto sempre atual e quem sabe desse assunto, ninguém sabe mais em Uberlândia do que o José Humberto Arruda, que é coordenador do Programa Municipal de Ações para o Controle do Aedes. Antes era combate à dengue, agora é controle do Aedes, pois já ramificou para outras doenças aí, né, Arruda? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É verdade, o mosquito agora é um multitransmissor, né? Leva mais que dengue, febre, chikungunya, zika. E o nosso grande tabu é trazer a sociedade para que faça ações que ajudem no combate. Então, eu que agradeço por isso. Considero uma oportunidade. Não é a primeira vez aqui conosco, da outra vez você esteve aqui também. Verdade. E eu espero que não seja a última, né? Apesar de que o interessante seria a gente não ter que discutir esse tipo de assunto, mas como ele é latente aí na cidade e a gente tem que discutir e levar informação. E aqui conosco também, autor de lei no Legislativo, em 2006, uma lei que versa sobre a questão e vai posteriormente aqui no programa falar sobre isso também, é o vereador Vilmar Rezende, e a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Vereador, muito obrigado. Bom, inicialmente eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui juntamente com essas pessoas que têm um grande conhecimento, como a doutora Fernanda, vereador pastor Isaac Cruz e também o Arruda, que é um dos grandes conhecedores, grandes batalhadores do nosso município. Para nós será sempre uma honra poder estar aqui contribuindo. Bom, eu vou começar com a doutora Fernanda, mas vocês podem ficar à vontade também para entrar no assunto, enfim, para discutir esse tema. O programa bom é aquele que eu fico só assistindo aqui também, tá? Doutora, damas à frente, né, começar com a senhora, a dengue pode ser considerada, a dengue, zika, chikungunya, pode ser considerado hoje um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil? Ai, com certeza, porque assim, o grande problema é que ele persiste. É uma doença que está persistindo, que nós vamos, assim, a gente percebe que há períodos do ano que a gente está tendo esses surtos e que tudo é uma falha da população, da conscientização dela, de estar sabendo lidar com isso, com essas, controle da doença. Então, assim, é uma doença que a gente não está conseguindo terminar com ela. E agora, o grande problema é o fato de você ter um vetor distribuindo, né, sendo o transmissor de mais de uma doença. Que agora nós temos a zika e também o chikungunya. Então, assim, é uma situação difícil, mas que poderia ser
combatida se a gente tivesse uma melhor colaboração da população quanto a isso. E inclusive, eu só tocou num assunto que eu ia até interromper, mas aproveitar essa oportunidade, só tocou num assunto fundamental, porque é pior que o mosquito, é o descaso da população, a falta de atenção, porque até que tem se desenvolvido, a gente tem visto bastante conscientização, mas parece que as pessoas não dão tanta importância, parece que estão esperando ficar doente e encontrar alguém que cuide da doença dela, quando deveria se prevenir, que é atentar para as orientações que estão sendo dadas, né? Para que o mosquito não venha se criar. Porque se o mosquito existe, é porque tem alguém que está alimentando ele. No caso, às vezes é o descuido que as pessoas têm, a falta de orientação. Até nós fizemos parte já de algumas ações, junto aqui com o companheiro Arruda aqui, junto com o FJU, que é a Força Jovem Universal. Nós temos um pessoal disponível, colocamos à disposição e estamos à disposição, indo aos lares, indo aos bairros. A gente encontra muito isso que a senhora falou, a falta de digamos assim, desinteresse das pessoas. É tipo uma falta de compromisso. Ouvir, atentar que não é uma coisa tão simples. Não é falta de informação. Grave, não é falta de informação. É falta, às vezes, de atenção. E o problema vai além, né? Você pergunta se é o principal problema. A gente testemunha de vez em quando empresas com 10, 11 funcionários afastados. Né? Então é um problema para aquele empresário e para o trabalhador. A rede pública gasta muito quando o quadro evolui, quando vem uma hemorragia, né? Então é um complicador sobre várias vertentes, né? Não é simplesmente a questão da doença em si, um período febril. E agora vem se complicando, porque já existe no mesmo transmissor, você tem Zika vírus, por exemplo. É conhecido que 80% dos casos passa assintomático às vezes, mas quando ele encontra uma gestante, né, complica bastante. Né? Nós temos aqui, eu conheço pessoas, conheço crianças que têm, né, microcefalia, e é um comprometimento até o fim da vida. Agora, Arruda, eu tenho um dado aqui, inclusive lá do Centro de Controle de Zoonose, você me corrija se estiver errado, 95,7% dos focos continuam nas residências, né, e 4,2% se encontram nos terrenos baldios. Então, o 0,1% aí... Fernando, você me permite só... Claro, fica à vontade. Eu queria só fazer uma pergunta à doutora Fernanda, porque ela iniciou o tema dela e parece-me que não foi conclusivo, assim. Eu só gostaria de... Antes, porque nós já estamos mudando, eu estou percebendo, nós vamos mudar de outro assunto. Dentro do assunto que você iniciou, está tranquilo? Tá tranquilo. Sem problema? Sem problema. Não, beleza, então. Só porque eu pensei que tá faltando alguma coisa. Tá. Não, mas é bem em cima do que ela disse mesmo, essa questão. 95,7% dos focos nas residências. E o que mais fazer para essa população conscientizar? O que se pode fazer? É tanta propaganda, já tem lei, às vezes, punindo quem tem o foco em casa, o Vilmar vai falar daqui a pouco. O que mais fazer para conscientizar a população? Nós temos um problema até cultural, né? O Brasil tem uma história que contribui para isso. Nós tivemos uma formação urbana meio que desordenada, tivemos o êxodo rural, onde as pessoas vieram da roça e ali não tinham um preparo, não foi uma coisa organizada, né? Inclusive, quando se forma um bairro novo, a gente intensifica o trabalho para que não inicie o hábito de lançar lixo no terreno ao lado. Então, a nossa cultura, ela ainda tem muitas pessoas que acumulam um montinho de lixo no quintal e vê aquilo como normal. Ainda temos pessoas que acumulam a água da chuva, porque pode faltar, de repente. Então, o comportamento da população, por mais que haja uma fala constante, ele ainda é ausente. Não há uma atitude, né? Porque saber por si só, às vezes, não leva atitude. As pessoas sabem. Se você perguntar onde se desenvolve o transmissor, como, ela vai te dizer. Mas dá mais resultado quando você investe em criança. A prefeitura mantém uma equipe de educação e saúde trabalhando em escolas totalmente voltado para a criança. Porque você desenvolver uma consciência, que na verdade é um processo, né, diferente de ter uma informação, numa pessoa já com idade avançada,
é bastante difícil, aquele hábito não muda, mas nós não desistimos. Água mole em pedra dura, estamos sempre batendo, sempre falando, né, que não seja por falta de informar. A gente persiste muito, mas o seu número está correto, 95% dos criadores estão do portão para dentro, e desses 95%, 8% está dentro do imóvel. Atrás da geladeira, em cima da geladeira, às vezes num banheiro que está dentro da casa, às vezes uma caixa de descarga, um ralo, fica no convívio, fica muito junto, né? E é preciso, porque mesmo que a gente tivesse um agente por quarteirão, o que é impossível, ele não teria velocidade e tempo, a duração do veneno não permitiria que ele fizesse o controle sem a atitude do morador. Então, é totalmente necessário que o morador faça aquela recomendada vistoria, parte do chão, parte média altura, em cima, nas calhas, e livre pelo menos a casa dele do criador da água parada. Arruda, a proliferação do agente transmissor é muito rápido, né? É rápido. Hoje, quando você tem na época do verão, agora nós já estamos saindo aí, acabando as chuvas mais ou menos, mas, se não me engano, é 6 dias. É muito rápido. Um ovo de mosquito colocado numa lata, ele pode ter duração em dissecação, que ele escurece, e pode ficar ali viável até 450 dias. Já foi testado em laboratório. Já pegaram ovos em placa de 450 dias, colocou na água, veio a larva. Dependendo da temperatura da água, ela pode eclodir, sair, se tornar larva em 3 horas. Aquele período de larva que ela fica na água passa por 4 fases. A gente chama de L1, uma fase inicial, onde ela ainda não alimentou. L2, quando ela começa a alimentar e mudar a coloração. L3, ela está maiorzinha. E L4, quando ela se torna uma pupa, tipo de um casulo, não se alimenta mais, passa 48 horas nessa fase e emerge um mosquito na lâmina da água. Esse período, se ela tiver uma condição boa de temperatura e alimento, pode oscilar em 7, 9 dias. É muito rápido. Depois disso, já na fase alado, ela vai ter uma vida média de 40 a 45 dias, né, voando, e a cada vez que se alimentar de sangue, o que oscila uma vez a cada 3 dias, durante esses 3 dias ela faz a postura dos ovos. Cada vez que ela encontrar o primeiro que ela picar, estiver infectado em período de viremia, ela vai se infectar e transmitir durante os 45 dias que ela viver ou que ainda tiver. Doutora Fernanda, só para efeito de esclarecimento, a imunologia, quando você tem uma gripe, normalmente você fica imune àquele vírus, né, aquela bactéria talvez, e depois você não volta mais a ter aquela sintoma daquela doença. Vocês estão a nível de trabalho, de pesquisa. Isso. Tem sentido que quem já teve, foi afetado pela dengue, a sua imunologia contra essa doença, ela piora, melhora? Como é que funciona isso? O sistema imunológico, como que ele trabalha? A partir do momento que você teve o contato com uma doença, né, nesse caso que a gente está discutindo, o vírus da dengue, o indivíduo ele vai começar a montar os seus anticorpos. Sim. Contra eles. Então, numa reexposição, o indivíduo ele já vai estar protegido. Por quê? Porque ele criou um mecanismo de defesa para aquela doença. Então, isso acontece. Então, a tendência é que, o que acontece? Quando saiu aqueles surtos de zika, tudo, o que era interessante? Que as futuras, né, gestantes, que elas já tivessem tido o contato. Por quê? Porque aí o sistema imunológico delas já estava montado contra. E o dia bloqueando. Aí o dia que se ela tivesse, em determinado momento ela fosse infectada, ela já teria um mecanismo de defesa. Então isso acontece mesmo. Então a pessoa que pega, ela tende a ter uma proteção numa reexposição. Ela não é que ela não pegaria, mas o sistema imunológico dela agora está preparado para uma melhor defesa. Isso. E qual que é, quando você, por exemplo, eu já dei dengue, podemos falar mais na frente talvez, e a minha preocupação é o seguinte: e se eu pegar a segunda vez, é o caso da dengue hemorrágica, né? Então, o pior do que a primeira, né? Isso. Então, quer dizer, a gente fica, quem já foi, fica assim, opa, eu não tenho talvez mais uma chance.
né? E Deus me livre de ter novamente, entendeu? né? Porque então, talvez brinquedo. nos preocupa, né, nesse caso. Isso, e aí o que hoje as pesquisas, elas envolvem esse tipo de abordagem. Então, vacinas, então, mecanismos de nos defender e de uma prevenção para não chegar nesse tipo de situação, que é a mais preocupante, né? De você ficar tendo essas reexposições e você poder desencadear a hemorragia. Agora, já existe alguma vacina, assim, tipo a pessoa ser vacinada, tipo a febre amarela, por exemplo? Já existe vacina desenvolvida nesse sentido ou está em processo? Estão em processos, até assim... tem vacinas que estão no mercado, tudo, mas o que é importante é entender a eficácia, porque se torna de grande importância quando a eficácia da vacina, ela supera os seus 75%, 80%, que é o que é importante para a proteção, porque aquelas vacinas que estão no início de estudos, que elas estão alcançando uma proteção de 50% a 60%, é uma situação ainda não interessante, porque ela não vai proteger ainda aquela de um modo tão eficaz, porque 50%, 60% é você quase ter ou não ter a doença. Então, assim, o que é interessante é acima dos 75%, 80%, mas hoje, em todo o país, todos os laboratórios tendo interesse nas pesquisas, como até o nosso aqui da UFO está tendo essa pesquisa nessa situação e procurar mecanismos que sejam antivirais contra a dengue. Mais eficazes, né? Isso. Para não se gastar dinheiro com uma vacina que vai ter pouca eficácia. Isso, né? porque, é um assunto que ele vai e volta o tempo inteiro e ele tomou uma proporção muito grande por causa do Zika e do chikungunya. Então, o que a gente percebeu? Que antes a população entendia da dengue, sabia como que tem o contato, como que você pega a doença, mas mesmo assim ainda ficava, né, levando, ia de acordo com a onda. E não, agora, o que aconteceu? Quando surgiu a Zika e a dengue, e a chikungunya, eles começaram a ficar preocupados. Por quê? Porque aí começou a afetar crianças, são doenças crônicas agora em articulações. E existe, doutora, no caso que o Vilmar estava colocando, a chamada reação cruzada, né? No caso da dengue são 4 vírus, já se fala num quinto, né? E quando você pega um tipo de vírus, você tem potencializado, quando pega um segundo vírus da dengue, uma reação cruzada e pode potencializar, desencadear uma hemorragia. O que eu queria perguntar, porque não li ainda nada muito profundo sobre esse assunto, é se essa reação cruzada acontece se o indivíduo tem dengue, qualquer um dos 4 vírus que circula, e pega posteriormente, tendo resistência para o vírus da dengue, ele pega uma febre chikungunya. Isso pode potencializar uma reação cruzada? Porque os vírus são meio, né, da mesma... O que acontece é que no mesmo caso da dengue, cada um deles tem um perfil diferente. São vírus, né, muito semelhantes, mas que têm as suas particularidades. Então, cada vez que você passa por um deles, você vai desenvolver um sistema imunológico para aquele em específico. A partir do momento que você pega o vírus do tipo 1, você monta o seu sistema imunológico para aquele tipo de vírus. Só que se você pegar o 2, a sua defesa ela não é preparada para aquilo, ela não está pronta para aquilo. O que acontece é que você começa a ter essas reações cruzadas porque eles vêm de uma semelhança. Mas aí o que acontece? Cada um tem a sua particularidade. Então, assim, o indivíduo acha que quando ele pega pela primeira vez, que ele não vai ter mais os outros, e não é verdade. Então, e pode acontecer, né, de você ter essa situação e tá potencializando, né, para o desenvolvimento, desencadeamento. É verdade. A grande dificuldade, inclusive, para desenvolver uma vacina, né, as vacinas que testa nem sempre dá a resposta desejada, é justamente o fato de você ter as mutações dos vírus. As mutações. O vírus, ele tem essa grande capacidade de mutação. Então, aí, o que acontece? Até dando um exemplo no caso da própria gripe, né? Então, a gente vai vacina da gripe e vacina o outro ano, é uma outra molécula.
que eles têm que preparar, por quê? Por causa da mutação deles. Então é a mesma coisa que acontece, do mesmo modo que o senhor acabou de comentar, teve a 1, a 2, a 3, a 4 do dengue, né, tipo 1 a 4, e agora já estão pensando no quinto. Quer dizer, ou Essa seja, capacidade dele de mutação. A vacina mais correta é exatamente... É uma poli. A profilaxia. E a pessoa, é o cuidado, e a pessoa desenvolver essa cultura dentro dela, né? E uma coisa que precisa ser compreendida, né? O Arruda, a doutora, o Gilmar também, é que o mosquito, às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, nesses trabalhos que a gente tem procurado estar junto, inclusive teve um dos casos, nós estávamos ali no Shopping Park, eu estava junto, inclusive, e eu conversando com uma pessoa, justamente tocou no assunto aqui do tal da geladeira. Isso. E a pessoa, eu acho que ela tem que ter o hábito. Tem umas geladeiras hoje que já não, as mais modernas não precisam, mas aquelas mais antigas, elas guardam aquele suporte da água, que o água bom do seria, degelo, não sei né? se de 2 em 2 dias, ou não sei... É no máximo 5. No máximo 5. Isso. Eu me lembro que eu deparei numa residência e eu mesmo verificando lá, estava lá a vazina, inclusive tinha foco lá, e eu falei com a moça, mas vem cá, o pessoal da zoonose nunca passou aqui para orientar? Ela disse, não, olha, se não me falha a memória, foi o mês passado que passou. Eu falei, mas a senhora... Eu falei, isso prova que a senhora não seguiu a orientação que eles deram para a senhora. Quer dizer, um monte de criança dentro de casa, encontrei na geladeira, encontrei no quintal, que é uma oficina mecânica. Eu até tive uma hora que eu tive até que ficar um pouco sério conversando com a pessoa, porque a gente orientando, as pessoas rindo. Tipo assim, como se a gente estivesse ali à toa, de brincadeira. Não é. É a saúde não só dela, mas o mosquito voa. Né? Se tem um foco ali... ele não vai permanecer. Ele não vai permanecer ali. Ele fez o trabalho. A parte dele, ele vai para outro lugar e... Realmente nós precisamos melhorar, o povo precisa melhorar muito a cultura, estar atento às orientações. Nesse caso tem outro detalhe hoje, que é aqueles climatizadores, né, que coloca água também. Isso. Se ficar muito tempo parado ali sem funcionar, a água fica parada. Se tiver água, ele vai descobrir por quê? Porque a água evapora. Ele pega a onda, ela no caso, a fêmea, pega a onda de evaporação, você pode pôr lá no cantinho de baixo. Ela vai lá e mesmo estando protegido lá? Pega. E não coloca num lugar só, ela vai A saltitando. oposição em vários lugares. Vários lugares. E uma coisa interessante também que a gente deve deixar bem claro é que o mosquito Aedes, ele é de hábito diurno, né? Diurno. E as pessoas às vezes pensam que à noite ele tem que se proteger por causa do mosquito, e na verdade não é isso. É importante a gente lembrá-los que o mosquito, ele tem o hábito de trabalhar durante o dia. Então você é picado durante o dia, se cuida, se protege, né? De preferência vestir roupas mais claras, não é isso, Arruda? Parece-me que a roupa mais clara, ela é como se fosse um repelente. A escura costuma atrair. A escura atrai esse mosquito Aedes, então é interessante isso. Que às vezes a pessoa coloca a criança ali, sem proteção no bercinho, e isso facilita que o Aedes pica essa criança e transmite a doença. Então, é importante a gente fazer todos os cuidados e, sobretudo, olhar a sua própria casa. E é verdade, Arruda, que ele trabalha, vamos dizer assim, né, o mosquito no raio de 1 metro para baixo? Boa mensagem. Porque normalmente a pessoa bate o veneno, ele bate para cima, assim, né? Só que é verdade que ele voa ao metro. Eu vou dizer para você que não, porque historicamente, eu trabalho com isso há 20 anos. A gente encontra foco, já encontramos em 5º andar, 3º, já encontramos em 8º. Calha, muito, muito comum. E calha fica normalmente a 2,5 metros de altura quando está numa residência. 3 metros. Né? Vaso de planta pendurado, muito, muito comum. Buraco em tronco de árvore, muito comum. Então, quase sempre criadouros que ficam acima de 1 metro. Então, depende muito, e ele tem percepção para isso, de corrente de ar. Se tiver um vento forte, ele não vai. Mas um ambiente como esse, fechado, ele pode ir até... Ele vai verificar se ele vai ter uma corrente de ar que compromete a estrutura e a vida dele. Mas se não, ele vai.
Deposita os ovos em altura, sim. Arruda, você tem estudo, por exemplo, o mosquito, ele consegue, se ele está aqui neste local, ele voa durante até quantos metros? Ele chega a 1 quilômetro, 100 metros? Qual que é? Vocês têm uma média, mais ou menos? Normalmente, do ponto em que ele nasce, Sim. é mais comum ele se instalar até 150 metros. Mas existe estudos... Então ele atua no raio de 150 de metros. 150 metros em torno. Nós fazemos E bloqueio qual que é a de vida 300 útil metros. normalmente desse inferno que existe aí, que é o mosquito Aedes? Oscila entre 40 a 45 dias do momento da Ele tá eclosão. morrendo. Isso. O problema são os ovos. Os ovos permanecem de secação até 450 dias. Então você faz um trabalho, uma latinha que é virada, que tinha de repente um foco, se ela tiver ovos, no ano seguinte ela inicia a infestação. Daqueles ovos Vem que do estavam nada, lá. Daqueles ovos que estavam ali. Então, Um o ano problema depois. não é só no período de chuva. Não. Né? É o ano todo. É por isso que a gente intensifica muito os mutirões, pede às pessoas para retirar do quintal, porque ali tem ovos. Quando chove novamente, vem Eles rapidamente a eclodem. infestação. Nós lá no laboratório, nós temos uma parceria também com o professor Carlos da Oestes e ele faz isso. O trabalho dele é esse, colocar essas plaquinhas e trazer para a gente, que a gente trabalha com todos os estágios, desde os ovos até a pulpa. E ele já entregou para mim, a gente conversando, ele pegou e falou assim, olha, essa é do ano passado. E eu vi também, nessa situação, no espaço de 1h30, 2 horas, já estava eclodindo. Eu falava, como isso? É muito rápido. Então, assim, a população se preocupa em determinados períodos e abandonam o resto do ano. E não é isso que acontece. É uma porque coisa que eu não sabia. porque assim, ele fica lá em dormência, né? Ele fica lá o ovo. E aí, no momento de chuva, calor, pronto, é o suficiente. Choveu, ele eclode. Vou chamar um intervalo agora e a gente tem mais o segundo bloco ainda para tratar vários assuntos relacionados a esse tema aqui. Você em casa está acompanhando e está vendo que o problema é mais sério do que a gente pensa. Dengue, chikungunya, zika vírus, esse mosquito, como disse o Vilmar, é um inferno. Então, vamos ter mais cuidado. E não saia daí, a gente tem muito mais informação sobre esse tema no segundo bloco do Câmara Debate, que volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. De volta, TV Câmara Uberlândia, falando aqui sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Não é nem mais combate à dengue, porque tem a zika, chikungunya, entre outros vírus aí que esse mosquito danado está causando problemas aí para a população. E em Uberlândia a situação não é diferente, apesar de estar em médio risco de epidemia. Nós estamos aqui com a doutora Fernanda Santiago, que é do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, focada
na imunologia em relação a essa doença. Também aqui os vereadores Vilmar Rezende e Isaac Cruz e o José Humberto Arruda, que é coordenador do Programa Municipal de Ações para o Controle do Aedes. No primeiro bloco a gente falou muito sobre o problema, quais são as causas, como que age o mosquito, como que os ovos, o tempo que leva, o cuidado deve ser constante. E acho que nesse segundo bloco seria interessante a gente orientar a população de maneira que ela possa contribuir para a gente cada vez mais evitar esse problema. A gente sabe que a situação não é grave em Uberlândia, mas todo cuidado é pouco, né, Arruda? É verdade, nós temos um índice, né, de cuidado, nós temos um índice acima de 3, o índice ideal para controle é abaixo de 1. Esse índice já está superado, nós trabalhamos aqueles bairros onde havia um destaque maior, inclusive com a ajuda do pastor. Fizemos todo o trabalho, mas a gente sabe, apontado na mesma pesquisa, que depende da sociedade, né? A própria pesquisa aponta, como você já disse aqui hoje, 95% dos criadores dentro do imóvel. O município mantém um conjunto muito grande de ações específicas. Nós trabalhamos os ferro-velhos diariamente com adulticida, muita orientação e trabalho manual, eliminando média de 80 focos em cada local, sempre com visita quinzenal. Temos um conjunto de equipes, né, que trabalha visitando as residências, batendo e orientando e eliminando foco no quintal. Equipe para fazer bloqueio, cada vez que uma pessoa vai na unidade e é suspeito, aquele caso é bloqueado e a gente faz em torno ali de 300 metros, eliminando todos os criadores para tirar de cena o mosquito que se infectou ou que poderá se infectar. Isso reduz muito, é um trabalho muito eficiente, reduz muito o repasse da doença para outras pessoas. Tem um trabalho com peixe também, que é colocado naqueles ambientes, piscina abandonada. O Uberlândia tem mais de 4.000 piscinas e às vezes a pessoa tem a casa e muda para o exterior. A gente coloca o peixe, ele consegue se manter, né? Existe um controle da fêmea comendo o filhote e ela se mantém naquele ambiente devorando larvas. É um peixe muito eficiente, que é o lebiste, inclusive uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, que deu origem a esse trabalho, que dá uma resposta muito boa nesses depósitos. E outras ações, como a coleta diária dos pneus, né? Enfim, orientação nas escolas. Mas esse conjunto todo, se ele fosse dobrado, se tivesse mais pessoas, não abriria mão, não é possível você controlar sem a ajuda da sociedade. A visita teria que ser quase que diária, e isso não é possível nem mesmo para cidades de primeiro mundo. O que o governo gasta, mesmo quando você investe ali no limite, ele faz aquilo contando com a ajuda da sociedade. Uhum. Um morador que vai sair de férias, viajar um mês e vai deixar a casa, tem alguns cuidados específicos ali? Nós já recomendamos e sempre falamos isso via telefone para a pessoa entrar em contato para a gente fazer uma visita, né? Nós temos uma equipe que trabalha de carro, vai no imóvel e faz todo o controle, orienta na vedação dos ralos, orienta como posicionar alguns objetos, a piscina, orienta tudo e a chance de ter um foco no retorno é bem menor quando ele liga para as zoonoses antes de viajar. E o número é? Infelizmente, nem todo mundo faz isso. 3213-1470, pode ligar que a gente dispara uma ação, ele informa onde que é, a gente dispara a ação e ajuda muito, porque o imóvel vai ficar um tempo sem uso de descarga, sem uso do ralo, e isso auxilia o mosquito. 3213-1470. Tá. E algum bairro em Uberlândia merece mais atenção nesse momento? A gente vem numa luta constante com o Jardim das Palmeiras e São Jorge, né? Inclusive o pastor também sabe, esteve lá com a gente. É onde vem se dando índices maiores e vem apresentando maior número de notificações em relação às doenças. A gente mantém a guerra, mas seria mais fácil se a sociedade entrasse nela, cuidando cada um do seu quintal. Nesses locais, nesses bairros, está muito comum encontrar sofá, encontrar o fogão, aquilo que foi substituído e ficou no quintal. Uhum. Né? A gente pede que a pessoa dispense isso. Existe um catatreco, pode ligar nesse mesmo número, a gente informa a forma de conduzir esse catatreco, mas que desfaça, desprenda disso, porque é um criador e às vezes até potencial, gera uma quantidade de mosquito grande.
se desfazer é a melhor forma. Inclusive, ali naquela região que ele falou, ali no Jardim das Palmeiras. Jardim das Palmeiras, São Jorge, Laranjeiras, existe muito isso. Por exemplo, terrenos. Às vezes o morador, nós encontramos, a pessoa saiu, morava pessoas antes, já não moram mais, fecharam, está trancado com cadeia. Nesse caso, como é que faz? Porque às vezes não está na imobiliária, está lá um terreno abandonado, uma casa abandonada. Lá no Shopping Park, por exemplo, eu identifiquei uma residência, a reclamação de uma vizinha, aonde a frente do imóvel parece ter uma mansão construída. O que o proprietário fez? Ele criou um muro muito bonito, parece uma mansão, mas atrás não tem nada construído, só tem mato. E ali o pessoal tem reclamado de lacraia, ratos. Então, nesse caso, o vizinho pode denunciar também, né, Che? Chamar. Como é que faz nesse caso? O que Você a gente não localiza faz... o proprietário, não localiza o dono, como é que faz? Existem até casos mais complexos, né? Imóveis que entram para a justiça e você às vezes não encontra o proprietário. Na maioria você encontra, a gente procura a prefeitura, Secretaria de Planejamento Urbano, ele dá todo o endereço do proprietário, a gente procura ele, às vezes vai lá com ele, conversa, na maioria das vezes ele vai e abre. Né? Mas em alguns casos a pessoa está fora da cidade. Né? Nós tivemos uma casa recentemente, uma piscina, nós tivemos que pular com autorização da justiça para poder colocar o peixe. E aí a piscina ficou protegida. O peixe tem uma resistência muito grande em água de baixa oxigenação e ele vem controlando lá sozinho. Mas a casa estava abandonada e a vizinhança sofrendo com os mosquitos. Dentro do tema piscina, você disse que Uberlândia possui mais de 4.000 piscinas, não é isso? Isso. E você tem esse trabalho de colocar o peixe. Onde você detecta que esse morador foi para o exterior, vai ficar uma temporada fora, ao invés de você colocar esse peixe, não seria economicamente mais viável drenar essa piscina, deixar ela seca? Ou isso é porque não tem jeito, porque chove também, entra água? O problema é que quando você esvazia, você compromete a estrutura. Você compromete a piscina. Ela não pode ficar vazia. Tá certo. Quando ela é de vinil, ela seca, verdade, de pastilha, ela resseca também. Tem que ter tem que deixar ela sempre com cheia. água. A pessoa poderia deixar ela coberta. Isso então é bom para você que está nos assistindo. Tem problema de piscina, vai viajar, lembra do peixinho aqui, ó. Liga 3213-1470. Isso. Né, para comunicar, para pôr esses peixes aí na sua piscina. Porque é uma forma que seu vizinho não vai sofrer a picada do mosquito Aedes. Vilmar, eu queria que você falasse sobre a lei de 2006, já tem 11 anos vigente. O que versa a lei e de que maneira que a população pode fazer ela ser cumprida? Olha, eu acho que o mais importante, além da lei, a lei você não faz nenhuma profilaxia, você não evita nada de doença do Aedes, tá certo? Eu me contar uma historinha rápida. Em 2006 eu estava na praça da prefeitura lá no centro, esse mês de fevereiro, naquele carnaval das marchinhas, eu me lembro muito bem disso. E eu fui participar desse carnaval e passando mal, febre e tal. Aí tinha uma central de uma UTI móvel da prefeitura. E eu falei, deixa eu ir lá que eu acho que não estou passando bem. Cheguei lá, o cara falou assim, você vai ser internado agora. Já me levou direto para o hospital. Fiquei 3 dias internado no Hospital Santa Clara em 2006. E durante esses 3 dias, eu me lembro muito bem, o Arruda mexia muito com isso e tal. E tinha muito sofrimento. A equipe dele tinha muita dificuldade de acesso às residências, né? Aos ferrovelhos, sobretudo. Então era muito difícil. Então, durante esse período que eu fiquei internado, eu falei, gente, nós precisamos construir uma lei para o município de Uberlândia para dar segurança à equipe de trabalho. Então, a lei é dar segurança à equipe de trabalho. Ela tem poder de polícia, você está entendendo? Ela determina que as imobiliárias são obrigadas, isso está na lei, a liberar a chave daqueles imóveis que ela é responsável para os agentes de controle fazer visitas, né? Então, quer dizer, foi uma lei criada para dar essa sustentação. Ela é punitiva? Ela é punitiva também. Ela existe, até em 2006, quando ela criou, é R$302 uma multa máxima, corrigido pelo INPC, que hoje deve atingir o quê? Depois de 11 anos, R$600, R$500, né? Quer dizer, tudo isso existe dentro da lei. É uma lei que nós criamos, foi um sucesso na época. 30 cidades do Brasil pegou cópia dessa lei nossa,
que existe essa mesma lei, o Arruda acompanhou isso na época, né? Então, quer dizer, é uma forma que você tem de dar sustentabilidade aos órgãos a poder trabalhar, tá certo? Então, eu acho que o mais importante é a conscientização das pessoas, pedir ajuda às outras pessoas, aos nossos templos, às igrejas, né? Para que todos realmente possamos fazer um grande trabalho em torno desse mosquito, porque ele é tão pequeno, mas para quem sofreu, e como eu, fiquei 3 dias internado, porque quando eu cheguei no hospital, me lembro muito bem, o pronto-socorro, isso devia ser umas 10 da noite, mais ou menos, estava lotado de gente, tudo com febre. Foi uma loucura. Quando começou, não sei se vocês lembram disso, era uma coisa nova, ninguém sabia direito o que é, então todo mundo ia para internar. Hoje está bem mais tranquilo, mais avançados os tratamentos, mas em 2006 foi terrível, sabe? Quando começou, 2005, 2006, então foi violento. Então, quer dizer, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Então, no Legislativo nós fizemos a nossa parte, né? Isso foi benéfico? Acredito que sim, porque ajudou muitas pessoas, né? E o mais importante é isso, é que todos nós temos que ter a responsabilidade de combater esse mal. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa, quem da sua família ainda não teve dengue? Eu faço essa pergunta para você que está nos assistindo. São raras as famílias que não teve dengue. Pergunta ao Arruda aqui que tem esse controle. Salvo engano, no ano 2015, morreram 9 pessoas na cidade de Uberlândia. Verdade. Verdade? Verdade. Quer dizer, são 9 pessoas que morreram. Isso é gravíssimo. Em 2016 deve ter diminuído, mas deve ter mortes. Nós já tivemos alguma morte nesse ano já, Arruda? Não. Ainda não, graças a Deus, graças ao trabalho, graças às divulgações, né? Então é preciso que cada um de nós tenha essa responsabilidade de fazer o trabalho na sua casa em primeiro plano e lembrar que é importante você pegar uma escada de vez em quando, naqueles terrenos vagos, você olhar, pula dentro do muro que não tem casa, cata aquelas garrafas, põe no saco de lixo e dá destino para elas, porque eles é um foco terrível de multiplicação do mosquito Aedes. Bom, é importante a população saber, então, que caso tenha alguma imóvel não utilizado, né, não habitado perto e que não tem nenhuma vistoria, não tem nada, o controle de zoonoses tem autonomia para pegar a chave e ir lá vistoriar. É só entrar em contato e solicitar. Isso. Eu queria só lembrar muito bem, não sei se o Arruda lembra dessa história, em 2006, tinha uma casa em Uberlândia, que respeito a gente não pode falar, um caboclo muito rico, em Uberlândia, que não deixava ninguém entrar nessa casa. Um dia, por força da lei, essa polícia entrou nessa casa e pegou tanta droga que você não sabe o limite. Quer dizer, inclusive, até, você não sei se você lembra disso, Arruda, que aconteceu em Uberlândia, quer dizer, foi para fazer uma pesquisa de mosquito, para ver se achava a contaminação do mosquito, achou um monte de droga. Então o cara era resistente, ele não deixava entrar. Quer dizer, o comandante foi acionado na época, eu me lembro muito bem disso, e estourou a casa do cara e tinha muito foco do mosquito, e além disso, um mundo de droga escondido. A casa caiu. Por isso que o cara não deixava entrar, né? Não deixava entrar. Quer dizer, e assim acontece. Além de fazer mal para a sociedade, né? Com a droga, eu acredito que ainda Uberlândia lá, né? eu acredito que ainda Uberlândia tem algumas resistências nesse sentido, né, Arruda? Ainda tem, a gente ainda encontra resistência em alguns imóveis, a gente vem até conversando com alguns promotores para conseguir uma situação que favoreça ainda mais a entrada, porque realmente ainda tem gente que finge que não está em casa, que finge que não viu, diz que não estava lá, né? E isso é um problema, porque a gente já tem aqueles bairros que a gente chama de dormitório, a pessoa vai só para dormir e trabalha durante o dia. E já que ela tem esse envolvimento profissional de estar o dia todo fora, a chance de ter um foco, um criador também existe, e pode ser até maior, né? Então, além desse problema, ainda tem aqueles que estão em casa e vez ou outra não recebe, se nega a receber. Doutora, segundo bloco você não falou ainda, né? Tá quietinho. Nossa, aí. Desculpa, doutora, nós falamos demais. Não, é sério. Em nível de pesquisa, a gente sabe aí a utilização do peixe nas piscinas e tal. O que tem de novo que, de repente, o controle de zoonoses pode utilizar em parceria com a UFO? O que tem de novo aí para combater esse mosquito? Desde o ano passado, nós estamos trabalhando com alternativas que a população poderia estar
utilizando para ter também o seu controle em casa, em o que ela poderia fazer, ela ou o indivíduo, dentro da sua residência. Eu acho assim, o ponto de vista hoje da dengue é que é a prevenção. Então, nesse ponto, nós começamos a pensar o que a gente poderia contribuir em que a população ela mesma consiga estar fazendo. Então, os primeiros testes que nós fizemos foi utilizando produtos do fruto noni, né, popularmente conhecido, né, o noni, a morinda. E aí, o que acontece? Nós pegamos a semente, dissolvemos ela, colocamos ela dentro de um liquidificador na água, batemos e daquela solução, daquele líquido, nós começamos a fazer os testes. E os testes, eles mostraram que nos estágios iniciais da larva, L1, L2 e até L3, ele tem uma morte de 80% a 100% dessas larvas. Então, isso a população conseguiria estar fazendo. Então, a nossa pesquisa hoje é isolar proteínas específicas daquela semente. Mas nós testamos o bruto, o que a população conseguiria fazer. Então, teria acesso e poderia fazer, nós testamos e teve essa eficácia muito grande. Em paralelo também, nós estamos trabalhando com pesquisa de proteínas, só que isoladas de peçonhas, de Botropes alternatus, que é a urutu, e ver o efeito dela antiviral. Agora já é o efeito dessas proteínas diretamente no vírus. Então, assim, também é uma parceria entre o Laboratório de Imunologia e o Laboratório de Virologia da Universidade. Então, assim, nós vamos sempre levando a essas duas linhas de pesquisa, tanto daquela que a população consiga utilizar, de frutos, de folhas, sementes, e também daquelas que já são produtos de laboratório, que a gente está fazendo também essa análise. Uhum. Então, assim, o futuro, o que a gente quer? A nossa pretensão é a vacina. Então, agora nós iniciamos uma terceira etapa, que é a pesquisa de produzir essa parte das vacinas. Então, isolar as proteínas do vírus e fazer essas vacinas. O grande problema do vírus é isso, que as suas mutações nos impedem de cada vez ter uma vacina específica e certeira. Uhum. Porque ele sofre essas mutações. Então, a gente tem que sempre estar aprimorando e melhorando. Então, nós iniciamos nesse ano essa pesquisa, o foco nessa área. Eu, particularmente, vejo isso com muita alegria, porque hoje o grande problema, inclusive, a nível nacional, é ter produtos que o mosquito ainda não desencadeou resistência. Uhum. Eu trabalho com isso, como já disse, há 20 anos, e eu acho que já mudou o produto umas 4 ou 5 vezes. Já passamos por organofosforato, por inibidor, juvenoides, bacilos, e todos eles sobressaem e, vez ou outra, uma geração de mosquitos vai desencadear resistência e ser resistente àquele produto, o Ministério da Saúde é obrigado a trocar. Quase sempre vem um mais fraco. Então, eu acho que hoje é uma carência ter produtos competitivos, larvicidas, e estão ao alcance, né? Tem utilizado esses produtos em Fumacê no combate ao Uberlândia, ou o Fumacê está praticamente parado, Arruda? Esse ano a gente não fez uso do Fumacê porque o Estado controla, né, os veículos Fumacê, e ele só entra quando você decreta epidemia. Tá. O número de casos que a gente teve esse ano, ele é 75% menor do que o ano anterior, e isso não configura, não é possível declarar uma epidemia, porque realmente não está em epidemia. Então nós temos que torcer para realmente não ter o combate Fumacê na cidade de Uberlândia, né? Isso. Porque enquanto está tendo Fumacê nas nossas ruas, significa que nós estamos bem controlados, melhores, né? Isso. Mas não vamos nos acomodar com isso. É um divisor de águas, e é importante dizer, porque ele é muito solicitado. As pessoas costumam dizer assim, por que não usa antes de ter? É porque aquele veneno, ele permanece no ar cerca de 2 horas e 20 e tem uma duração curta. Ele não mata mosquito amanhã, ele mata agora. Só de imediato. E o objetivo é pegar aqueles que estão infectados. Então, tem uma pessoa doente, você circula eliminando os mosquitos que eventualmente infectou. Então, ele acontece quando realmente tem doença. Ele não pode ser antes, não é preventivo. E assim, as nossas pesquisas, o que a gente enfoca lá no laboratório é o fato de produto natural
principalmente. Por quê? Porque muitas das pessoas que têm essa certa resistência, que eu ouço isso, elas pegam e falam assim, não, mas eles vão colocar um produto e vai que intoxica minha criança, meu cachorro. Então, assim, trabalhar com produtos naturais, isso é um avanço muito, muito benéfico para a população. Porque é algo que eu vejo que quando eu iniciei essa pesquisa, esse trabalho, eu conseguia isso na casa da minha lavadeira, porque ela tinha essa planta e ela falava para mim, nossa, mas eu tenho um monte, a minha vizinha também tem. Falei, então, faça você. Que você tem que controlar, ajudar aqui, bata, faça do mesmo jeito que ajuda. Então, assim, a nossa intenção do produto natural é que as pessoas também tenham uma certa resistência com aquilo que é o comercial, que, assim, ainda tem aquela visão de que vai colocar o produto e pode trazer um mal. Qual o nome da planta? Noni. Noni, quer dizer, então, quem não tem pode plantar um noni no quintal? Tem até na rua aí, a gente já vê. Tem muita desse fruto. E assim, é muito interessante o efeito dela, porque eu compreendo também que os produtos eles têm que fazer essas modificações, porque o mosquito ele tem essa resistência. Ela é um tanto natural. Isso, ela tende a ser uma evolução dele para a sobrevivência. Mas ele vem sendo mais rápido. Isso. E aí, o que acontece? Além disso, a gente conseguiu agora purificar, foi uma enzima, uma cisteína-protease. Então, assim, ela age diretamente nela, ela desestrutura todo a larva e a larva, assim, morre. E a gente viu o efeito dela de até 72 horas. Então, ela teve um efeito prolongado. Então, não foi só de algumas horas. Esse produto que a gente usou, ele ficou sendo eficaz durante 72 horas. Bom. Ultimamente, Arruda, os inseticidas que vocês estão utilizando, qual que é o princípio ativo? Inibidor. Ele atua na síntese de quitina do mosquito e impede a formação daquela... Porque a cada fase da larva, ela solta uma capinha. E quando ela vai fazer essa mudança, esse inibidor não permite a formação da nova capinha, vamos dizer assim, da quitina. Bom, eu vou ter que encerrar o programa, né? A gente chegou aí no finalzinho e a gente ficaria horas aqui discutindo esse assunto, né? Que são tantos detalhes aí, tanta orientação para passar para o nosso telespectador. Eu queria agradecer você, telespectador, e queria pedir uma orientação final, orientação, apelo, enfim, uma consideração final de cada convidado, e agradecendo imensamente aqui a presença e contando com vocês numa próxima oportunidade para a gente continuar batendo nessa tecla e trazendo informação. Esse é o nosso papel aqui. E eu começo aqui uma consideração da doutora Fernanda Santiago, imunologista do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia, sempre conosco aqui, até para outro compromisso para vir aqui, porque sabe da importância que é orientar. E eu queria parabenizar pelos trabalhos, né, de pesquisa e buscando cada vez mais qualidade de vida para a população e de vir aqui esclarecer e trazer informação. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar expondo, né, a nossa pesquisa lá da universidade, agradecer aos órgãos de fomento e toda a contribuição que os laboratórios agora estão fazendo, a interligação entre os laboratórios para tentar controlar essa doença. Então, agradeço e a população ela tem que entender que a pesquisa ela nunca vai conseguir ser o 100%. Por quê? Porque o que está acontecendo é que está tendo um descaso ainda da população na situação de controle da dengue. Então, o que acontece? A gente precisa que as pessoas ainda continuem controlando, conscientizando de que tem que controlar o foco. E, como comentamos, as crianças são, assim, a nossa de grande importância, porque criando crianças conscientes, você cria um núcleo familiar consciente. Então, assim, permitir que as pesquisas continuem, mas no sentido de terminar com a doença. Então, deles também se protegendo contra ela, não permitindo esses focos. Muito obrigado, doutora. Vereador Isaac Cruz, conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença e pela sugestão do tema. É importante e a sua presença aqui. Eu que agradeço, muito importante também. Eu acho que o melhor remédio é a prevenção. Sempre foi e continuará sendo. Agora,
como disse bem a doutora, as pessoas elas têm que se mobilizarem. Reúne os seus vizinhos, faz um chá. As pessoas fazem chá para vender produto, tantas coisas. Por que não fazer uma reunião de lá 10, reunir 5, 6, 10 vizinhos? Faz um chá, orienta a pessoa. Você viu algo jogado, uma lata jogada digamos no terreno, ao lado da sua casa, vai lá, pega. E quero me colocar à disposição. Inclusive da Zona Norte, sempre que precisamos, nós temos uma equipe, temos facilidade de mobilizar essa equipe, porque não adianta só a gente falar, a gente tem que ir às ruas, mas eu acho que é muito satisfatório quando nós vamos às ruas, conversamos com as pessoas e a gente percebe que as pessoas estão absorvendo aquela orientação e pondo em prática. Porque não adianta só orar, ou melhor, só orientar. A pessoa ela tem que seguir aquela orientação, porque às vezes a pessoa, como nós estamos falando ainda há pouco, sobre a resistência das pessoas, mas ela tem que entender que ela está, de repente, se auto-prejudicando, porque ela mesma pode ser atingida. Ela mesma pode ser atingida. Ela não sabe. Ela não sabe do perigo que ela está correndo. Então vamos trabalhar, eu agradeço. Aí sempre que for necessário estou à disposição. E a população colabore, abre sua porta, denuncie, liga para o telefone que já foi dado aqui, para o... Qual o telefone da Zona Norte? 3213-1470. Então, tem lá um terreno abandonado, liga, porque com certeza vai ser tomado providência. Porque você diz assim, não, sou nós que cuide disso. Não, tá lá, as pesquisas estão lá, mas você vai esperar ficar doente para cuidar? Por que não se prevenir? E você mesmo vencer o mosquito, não espere que os outros façam o que você deve fazer. Muito bem. José Humberto Arruda, coordenador do Programa Municipal de Ações para o Controle do Aedes, muito obrigado pela sua presença aqui e que esse controle, esse cuidado torne-se um hábito, né? E não só na hora que a situação estiver em perigo, né? Agradeço muito a você, Fernando, doutora Fernanda, pastor Isaac e o Mar Rezende. E o que eu posso dizer é que desde os anos 90, quando foi descoberto o primeiro criador no cemitério São Pedro, a gente vem quase que diariamente orientando a sociedade. E a gente precisa entrar na fase da atitude. Quase todas as pesquisas apontam a maioria dos criadouros dentro do quintal, do portão para dentro e por vezes dentro de casa. Então nós precisamos, claro, vamos continuar falando, vamos continuar orientando, mas temos que entrar na nova fase que chama atitude, sair do sofá, verificar a calha, verificar o quintal e remover aquilo que não te serve mais, se desprender. Tem um pneu, liga que a gente busca. Tem alguma coisa que não consegue, a gente está lá para ajudar e a gente vai ajudar na solução. Mas liga, vamos promover a mudança do quintal para reduzir a infestação. Esse mosquito já deu prova da capacidade dele, de resistência ao produto, de capacidade de transmitir. Acredito que se a gente desenvolver vacina para todas essas doenças, futuramente nós estaremos aqui discutindo outras, porque ele tem esse potencial. Então nós precisamos de uma solução que é relativamente simples, atitude. Esse é o meu recado. Bom, muito obrigado, José Humberto Arruda. E o vereador Vilmar Rezende, mais uma vez conosco aqui. A gente agradece imensamente a sua presença, vereador. Bom, para mim foi um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. E dizer para vocês que o grande sonho desse mosquitinho chamado Aedes aegypti, o grande sonho dele é acabar com todos nós, pode ter a certeza disso. Mas com a nossa união, com a nossa força, com a nossa dedicação, nós somos bem mais fortes que ele. Vamos juntos exterminá-lo, eliminar dengue, zika e chikungunya desse país. Eu tenho certeza absoluta que todos nós juntos nós vamos vencer. Que Deus possa nos abençoar e obrigado a todos. Bom, muito obrigado, então, todos os convidados e a você em casa também, muito obrigado. E a gente se vê no próximo Câmara Debate. Até lá.